Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Cauê Pimentel. Dando continuidade à disciplina de anatomia humana, hoje nós vamos discutir e apresentar um pouco sobre o sistema respiratório. Assim, se nós pensarmos em uma questão de necessidade do nosso corpo, nosso organismo, pode sobreviver alguns dias sem a presença de água, algumas semanas sem a presença de alimento. Porém, sem oxigênio, sem a execução da respiração, nós não conseguimos sobreviver. Esse é um elemento vital e que garantiu a evolução da vida no planeta Terra, que é a utilização do oxigênio pelas nossas células. Dessa forma, o sistema respiratório ele é dotado da capacidade de promover a entrada das moléculas de oxigênio por meio da inspiração, como nós podemos ver no GIF. Então, nós temos a entrada do oxigênio, no que nós chamamos de inspiração, e a sua consequente saída por meio do CO2, ou seja, o produto do metabolismo celular. Importante a gente destacar que para que isso ocorra, são necessárias quatro fases, que a gente pode chamar a primeira de ventilação pulmonar. O que seria a ventilação pulmonar? É essa entrada e saída dos gases, do ar rico em oxigênio, aproximadamente 21% do ar contém oxigênio. Né? O ar, dentro do seu 100% de totalidade que nós temos, 21% é correspondente por oxigênio. O outro restante é composto por outros gases, como nitrogênio, enfim. Dessa forma, a ventilação pulmonar ela é a entrada e saída do ar desses gases do ar dos nossos pulmões. E eles são substituídos continuamente, ou seja, inspiramos e expiramos. Isso em uma média de 12 vezes a cada minuto. O processo de respiração ele pode ser dividido em interna e externa. A respiração externa ela é a troca gasosa, principalmente ocorrendo entre o sangue e o ar nos alvéolos. Dessa forma, quando nós inspiramos, por meio da ventilação pulmonar, o sangue entra, o sangue não, me desculpe, o ar entra nos nossos alvéolos e ocorre a troca entre o CO2 e o oxigênio. Depois disso, esse oxigênio ele é transportado, que são os gases respiratórios no sangue, que nós chamamos de sangue arterial, ele é transportado para todos os tecidos. Então ocorre o transporte dos gases, que vai então suprir todas as células do nosso corpo. E quando esse oxigênio chega, então, na célula, que ele é utilizado, isso a nível capilar, como nós já discutimos o conceito de capilaridade. Então, desde tecidos mais próximos até tecidos mais distantes, ele recebe a oxigenação. E esse processo de respiração interna, então, é a utilização do oxigênio e a eliminação do CO2 pela célula, que vai difundir pelo sangue venoso, retornando até o pulmão, sofrendo esse processo novamente, reiniciando esse processo de respiração. Dessa forma, é importante a gente destacar que o próprio sistema respiratório ele apresenta particularidades, que nós vamos estar discutindo na aula de hoje. Muito bem. Então, estruturalmente falando, o sistema respiratório ele é dividido em parte superior e parte inferior. O que compreende, quais são os órgãos, as estruturas que compreendem, então, a parte superior. Parte superior. Então, nós temos o nariz, a cavidade nasal como um todo, a faringe e as estruturas associadas. Então, nós temos a faringe antes de chegar aqui na laringe. Então, na parte inferior do sistema respiratório, nós temos
a laringe, que se inicia. Então, aqui nós temos a divisão entre sistema gastrointestinal, que é a epiglote vai fazer essa divisão entre o sistema gastrointestinal, ou seja, a faringe, ela ainda ela comunica com o tubo esofágico também. E nós temos a laringe, então, iniciando o sistema respiratório inferior. Seguido pela traqueia, os brônquios, ou seja, vai ocorrendo o fenômeno de capilaridade. Os brônquios, que são direito e esquerdo, e ele vai ocorrendo o fenômeno de capilaridade, brônquios, bronquíolos e alvéolos, que vão constituir, então, o pulmão. Então, essa é a divisão estrutural. Muito bem. Funcionalmente falando, nós temos duas vias. Nós temos a parte condutora e a parte respiratória. Eu deixei esse textinho para ficar melhor, para que todos consigam entender os conceitos. Então, a parte condutora é uma série de cavidades e tubos que estão interconectados, tanto fora quanto dentro dos pulmões. Exemplo, nariz, cavidade nasal, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios, bronquíolos e bronquíolos terminais. Qual é a função? A função consiste em filtrar, então o nariz tem essa capacidade, principalmente ao primeiro contato, filtrar, por isso que nós temos pelos nasais. Aquecer e umedecer, não só o nariz, mas todas essas estruturas condutoras, elas apresentam capacidade de filtrar, aquecer e umedecer o ar. Além de tudo, conduzi-lo tanto para dentro dos pulmões na inspiração, quanto na expiração eliminar esse ar rico em CO2. E nós temos a parte respiratória. O que é a parte respiratória? Ela consiste em tubos e tecidos nos pulmões, onde ocorre o que? A troca gasosa. Isso ocorre nos bronquíolos respiratórios, nos ductos alveolares, nos sacos alveolares e nos alvéolos. E esses segmentos, eles constituem, então, os principais locais de troca gasosa entre o ar inalado e o sangue. A esse processo nós chamamos de hematose. Então, aqui nessa imagem, a gente consegue observar que as partes condutoras, então, nariz, toda a nariz, cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, brônquios e bronquíolos terminais. Aqui nós temos toda a passagem desse ar. E nesse zoom, nessa imagem com ampliação, nós temos a representação dos bronquíolos respiratórios, dos ductos alveolares e dos sacos alveolares e também dos alvéolos aqui representados. Então, os sacos alveolares são cada uma dessas estruturas. Parece um cacho de uva. E o que acontece? Eles são altamente irrigados e ocorre, então, a troca gasosa por meio de diferencial de pressão. Em relação à fisiologia da respiração, vocês vão aprender um pouco mais de profundidade na disciplina de fisiologia humana. Então, aqui nós temos um mapa mental sobre o sistema respiratório. Em relação ao sistema respiratório, sempre é importante pensar que nós temos as unidades funcionais, que são os órgãos. Então, nós temos diferentes órgãos com diferentes funções no sistema respiratório. Então, exemplo, cavidades nasais. Eles são os primeiros filtros de ar, que é o nosso nariz e a nossa cavidade nasal. A faringe é o caminho de passagem do ar, ou seja, vai começar o início dessa passagem do ar no interior do nosso corpo. Em terceiro lugar, nós temos a laringe, que é o órgão principal da fala, porque é onde estão localizadas as cordas vocais, como eu vou apresentar nessa aula. Em seguida, nós temos a traqueia, que é o tubo onde o ar é aquecido, umidificado e filtrado, garantindo que a qualidade desse ar para o nosso pulmão. Os brônquios, eles representam as ramificações da traqueia, ou seja, o conceito de capilarização é aplicado, e os pulmões, então, são responsáveis pela troca de oxigênio em gás carbônico, tendo como unidade funcional os alvéolos. Muito bem. Aqui nós temos a representação, então,
da face. Então, nós temos representação das estruturas da face e principalmente o que é o nariz. Então, o nariz ele é composto pela raiz do nariz, próxima à glabela, no segmento entre as órbitas, né? O dorso do nariz, que apresenta uma peculiaridade genética em relação à sua formação, que muitas pessoas fazem cirurgia plástica para alteração estética da característica do dorso do nariz. Nós temos o ápice do nariz e as asas laterais. E por último, né, a narina, que é o orifício de entrada do ar. Nessa imagem, a gente consegue observar um pouco mais de elementos, né? Então, nós temos aqui desde a representação do osso frontal, os ossos nasais, e daí em seguida nós temos as cartilagens. Então, o nariz é formado por basicamente dois grupos de cartilagem, que são as cartilagens superiores, que representam as cartilagens laterais do nariz, que dão grande parte de forma ao nosso nariz. A cartilagem septal, ela vai fazer então a união entre as duas asas, as duas cartilagens laterais. Nós temos a cartilagem alar menor aqui representado e a cartilagem alar acessória, que tem uma função sesamoide, ou seja, de garantir a movimentação do nosso nariz, que é muito comum nós observarmos nas expressões faciais. Aqui nós temos o ramo lateral da cartilagem alar maior. Então, a cartilagem alar maior dá grande parte da forma do nosso nariz. Aqui nós temos a representação da cartilagem septal, que é melhor vista nessa segunda imagem que nós temos aqui. Então, a cartilagem septal que vai fazer a união entre as asas do nariz. Aqui a gente consegue observar o ramo lateral da cartilagem alar maior e o ramo medial da cartilagem alar. Então, ramo lateral, parte externa. Ramo medial, parte interna da cartilagem do nariz. Nessa imagem, a gente consegue observar também a divisão entre as cartilagens, tanto na visão lateral quanto na visão frontal. Então, nós temos as visões frontais e laterais que a gente consegue ter um potencial de visualização e interpretação mais significativo. Então, também tem a representação do osso nasal, o processo frontal da maxila, aqui representado, né? O processo lateral da cartilagem do septo nasal, aqui representado. A margem superior da cartilagem do septo nasal, aqui representado. E a cartilagem alar maior, que é responsável por grande parte da forma do nosso nariz, como eu havia falado anteriormente. Nessa imagem, a gente tem um corte sagital e conseguimos observar, então, a correspondência da cavidade nasal. Lembrando sempre que a cavidade nasal nós temos a lâmina perpendicular do osso etimoide, onde nós temos quem? As lâminas cribiformes, aqui representadas, as lâminas cribiformes, que vão ter o processo de inserção dos nervos olfatórios, permitindo o sentido do olfato, o sentido especial do olfato. E aqui nós temos a representação da cartilagem do septo nasal, ou seja, ocorrendo a divisão. Aqui nós temos uma asa, né? E aqui a cartilagem do septo nasal, sendo representada. Então, nós temos o processo, toda a questão do etimoide e do vomer, que vão fazer a divisão do septo nasal em duas narinas, consequentemente duas cavidades nasais. Nessa imagem, a gente consegue observar também, com um certo grau de qualidade, as características voltadas para a cavidade nasal. Então, nós temos a representação desde o seio frontal, seio paranasal, né, o seio frontal,
o seio esfenoidal, o seio do esfenoide aqui representado. E nós temos aqui a representação das conchas nasais, que são formadas pelo osso etimoide. Aqui nessa região do torus tubal, abertura nasofaríngea, nessa região é onde é realizado o exame do SWAB para o teste de Covid-19. Então é coletado dessa região aqui. Dessa região que eu estou demarcando. Essa é a área de região de coleta do SWAB nasal. Então é inserido ele perpendicularmente, né, ou seja, ele alinhado, e é coletado o SWAB nasal dessa região, que envolve esse recesso faríngeo, torus tubal, abertura nasofaríngea. O que a gente consegue observar aqui? A divisão da maxila, né, que vai fazer a divisão entre a maxila do nariz e a cavidade oral aqui da boca. Ela faz essa divisão e nós temos os processos alveolares, que são os dentes aqui representados. E daí nós temos as representações dos ossos também, né? Ou seja, o osso palatino, que forma o palato duro, então o osso palatino e a maxila formam o palato duro. E aqui nós temos a representação do palato mole, que é a estrutura muscular. Essa imagem é uma imagem também bem significativa porque demonstra então a representação dos seios paranasais, muito conhecidos por causar uma doença comum na nossa sociedade atual, que é a sinusite. Então, a sinusite é a inflamação, processo inflamatório ou infeccioso dos seios paranasais. Então, nós temos aqui a representação dos seios frontais, do osso frontal, os seios etimoidais, em azul, os seios esfenoidais e os seios maxilares. E aqui nós temos as representações, tanto na secção frontal quanto na secção sagital. Então, a representação do seio frontal, seios etimoidais, seio esfenoidal e o seio maxilar. E essa imagem também ela tem um corte frontal e demonstra também o seio maxilar, direito e esquerdo. As conchas nasais a gente consegue observar com certo grau de qualidade nessa imagem, por isso que eu escolhi ela. E nós temos também aqui os seios etimoidais representados. Muito bem. Muito bem, pessoal. Continuando, nós temos a representação aqui da faringe. O que é a faringe? Faringe é uma passagem em forma de um funil que ela tem a capacidade de unir as cavidades nasal e oral, respectivamente, né, com a laringe e o esôfago. Então, trato expiratório, laringe, trato digestório, esôfago. No seu ponto inferior. Ela desce, então, da base do crânio até o nível da C6 e serve como via de passagem comum, tanto para o alimento quanto para o ar. Ela é comumente chamada de garganta, principalmente associada ao trato digestório. Ela tem uma função, então, ela é um caminho onde nós temos tanto a passagem do alimento quanto a passagem do ar. A faringe ela tem a parte nasal, é importante a gente destacar isso. Então, a parte nasal da faringe, como nós podemos observar nessa imagem, então nós temos aqui a parte nasal, que é conhecida como nasofaringe, em verde. Nasofaringe. Então, a nasofaringe ela é diretamente posterior à cavidade nasal, ou seja, atrás da cavidade nasal, inferior ao osso esfenoide e superior ao palato mole, como nós conseguimos observar aqui nessa imagem também desse corte lateral. Aqui a gente consegue observar também a nasofaringe, só que esse é um corte frontal. Então nós temos aqui as conchas nasais, né, representados, e nós temos ela posteriormente, ou seja, está vindo antero-posterior, ou seja, de frente para trás.
E o que é importante a gente destacar, né? Que na parte da nasofaringe nós temos uma estrutura que é muito comum, que é a úvula. A úvula é conhecido como sino da boca. Então a úvula ela está associada mais ao processo de digestão, no trato digestório, porque eles estão associados mais com a proteção da faringe, impedindo que haja a entrada de alimentos para a cavidade nasal. Que é comum quando você está bebendo líquido e vai dar uma risada, sair líquido pelo nariz. Por quê? Porque essa segmentação, a utilização da úvula em si, ela não ocorre. Então, ocorre então o engasgo. Né? Então, a parte nasal da faringe ela é contínua à cavidade nasal. E nós temos grande quantidade de produção de muco nessa região. E ele pode ser impelido tanto para fora, né, exteriormente, quanto interiormente, através da cavidade nasal. Muito bem. Em seguida, nós temos, então, a orofaringe, aqui representada. A orofaringe. A orofaringe, que é esse tom mais azulado. Então, a orofaringe, então, a úvula se localizaria mais ou menos nessa região, do palato mole. Aqui nós temos, então, a orofaringe representada. E aqui nós temos, nessa imagem, nós temos a representação da úvula. Na parte oral da faringe, ou a orofaringe, ela está situada posteriormente à cavidade oral e sua entrada ela é arqueada, ou seja, ela é diretamente para trás da boca, que vai dar origem, então, ao que nós conhecemos como garganta. E por último, nós temos a parte da laringofaringe, que é a parte laríngea da faringe, que tem junto com a faringe, que é representado por essa coloração mais em roxo. Então, nós temos a laringe, que é a transição da faringe para a laringe. Aqui nós temos a representação da faringe para a laringe. E, caso haja a continuidade para o trato gastrointestinal, seguiria para o esôfago. Aqui a gente pode observar que o esôfago está anteriormente à traqueia, nessa imagem. Muito bem. O que é importante a gente destacar? Né? Que a parte laringe ela vai servir como uma via de passagem comum, também, tanto para alimento quanto para o ar, e ela tem um epitélio diferenciado, ela já começa a apresentar um epitélio estratificado pavimentoso. E ela está localizada principalmente em uma continuidade junto entre a laringe e o esôfago. E ela se situa até a cartilagem cricoide. Então, aqui no próximo slide, a gente vai visualizar então a cartilagem cricoide, que vai então fazer a divisão entre trato respiratório superior e trato respiratório inferior. Aqui. Então, aqui nós temos a representação da cartilagem cricoide. A cartilagem cricoide vai fazer a divisão entre o trato respiratório superior do trato respiratório inferior. Nessa imagem nós temos também a representação do osso hioide e da epiglote. Eu já vou falar para vocês o que é epiglote. Então, esse segmento que nós estamos vendo na imagem, ele representa a laringe. Então, a laringe, também pode ser chamada de caixa de voz, ela se estende, então, desde o nível da quarta até a sexta vértebra cervical, e superiormente a ela nós temos, então, o osso hioide, que vai fazer essa conexão. Inferiormente à laringe, nós vamos ter o que? A traqueia. Quais seriam as funções da laringe, então? A primeira função, produção de som. Então, toda a nossa vocalização. Segunda função, proporcionar uma via aérea aberta, ou seja, perviabilidade. Uma via aérea pérvia, que ela continue aberta para que haja passagem de ar. E terceiro, agir como mecanismo de comutação, para rotear o ar e o alimento por vias adequadas. Ou
ou seja, não ocorrer caminho contínuo. Por exemplo, durante a deglutição, a entrada, né, que é a abertura superior da laringe, ela se fecha. E, quando nós estamos respirando, ela se abre. Essa estrutura é chamada de epiglote. Então, a epiglote, ela está em torno da nona cartilagem da laringe e ela forma como se fosse uma folha, como a gente consegue observar na imagem. Aqui, epiglote. Epiglote. Ela forma como se fosse uma folha. E ela é composta de uma cartilagem elástica. E também sendo, na sua grande extensão, coberta por tecido mucoso, por conta da qualidade do tecido nesse contexto. O que é importante a gente falar? Que durante então, a deglutição, quando nós estamos engolindo o alimento, a laringe inteira é empurrada para cima, de forma que a epiglote, então, ela inclina-se para baixo e vai vedar, né, a entrada da laringe. Essa é uma das funções mais importantes. Essa ação, então, mantém com que o alimento não entre no sistema respiratório, principalmente para a via inferior, porque vai ocorrer já a divisão. E a entrada da laringe de qualquer coisa que não seja ar vai gerar, então, um reflexo, que é um reflexo conhecido por todos nós, que é o reflexo da tosse, que expelindo essa substância e impedindo que avance para os pulmões. Muito bem. Aqui nós temos, então, a representação dos ligamentos vocais, dos músculos vocais, descendo. Então, nós estamos descendo aqui o osso ióide, também representado nesse corte frontal, aqui o osso ióide, como já tinha retratado. Nós temos, então, as cordas vocais falsas e as cordas vocais verdadeiras. E elas são protegidas pela cartilagem da tireoide. Fala um pouquinho sobre as cordas vocais. Então, as cordas vocais, nós temos primeiro os ligamentos vocais, que eles estão anteriormente, desde a cartilagem, e eles compõem, então, são compostos por fibras elásticas, porque precisam emitir o movimento. Em seguida, nós temos a representação, acho que no próximo slide. Então, os músculos vocais e as pregas vocais. Aqui. Próximo slide, esse. Então, nós temos a vista anterior e a vista superior. Então, essa é a visão das cordas vocais, como se fosse a visão de uma endoscopia. Então, nós temos aqui a representação da prega vocal, onde vai produzir o som da nossa voz. E o que é importante a gente destacar, né, é que como que ocorre a produção da voz? Então, ela ocorre por meio da liberação intermitente do ar expirado e da consequente abertura e fechamento da glote. Nesse processo, o que acontece com as cordas, com as pregas vocais e a rima da glote? Elas variam de acordo com os músculos intrínsecos da laringe, e a maioria deles movimentando as cartilagens aritenoideas. Então, aqui nós temos a representação da prega vocal, muito bem descrita. E aqui nós temos uma visão endoscópica, né, representando, mostrando a epiglote, essa folha superior, né, toda essa folha superior. Aqui a comissura anterior das pregas vocais, o anel cricoide já sendo representado abaixo das cordas vocais. Aqui as cordas vocais representadas. Muito bem. Então, nós temos as cordas vocais verdadeiras e as cordas vocais falsas, aqui em si. E, posteriormente, as cartilagens que vão dar o suporte para toda essa estrutura. Muito bem. No momento da intubação orotraqueal, essa é a visualização que o médico tem ao realizar o procedimento de intubação. E o objetivo é inserir o tubo após as cordas vocais, né?
ele deve ultrapassar o anel cricoide, para que o tubo seja localizado na via respiratória inferior. O que é importante a gente destacar? Em situações de emergência, onde ocorre obstrução da via aérea, ou seja, uma situação que envolve uma parada respiratória ou próximo a uma parada respiratória, onde tem um trauma de face significativo ou uma lesão por corpo estranho, enfim. É possível realizar a cricotireoidostomia, como representado nessa imagem aqui. Então, o que é a cricotireoidostomia? É uma punção ou uma incisão cirúrgica realizada na cartilagem cricoide. Então, aqui nós temos a representação da anatomia de superfície nessa imagem. E na anatomia de superfície, a gente observa aqui a proeminência da tireoide, que é mais visível em homens do que em mulheres, mas em mulheres a gente consegue fazer a palpação também. A cartilagem cricoide, que fica logo abaixo, e entre as duas, né, tanto a proeminência da tireoide quanto o anel cricoide, nós temos a região da membrana cricoide, que é o ponto de realização da cricotireoidostomia. Então, cricotireoidostomia por quê? Porque ostomia é a abertura de uma cavidade. Então, abertura da cavidade cricoide e também infratireoide, abaixo da tireoide. É um procedimento de emergência que pode ser utilizado em situações extremas. Continuando, né, com a aula, nós temos então a representação dos pulmões. E antes da gente chegar no pulmão em si, é importante a gente falar sobre as pleuras. Então, as pleuras são tecidos formados por tecido conjuntivo e vão formar então as túnicas serosas que vão proteger o nosso pulmão. Então, nós temos duas pleuras, a pleura parietal e a pleura visceral. Qual que é a diferença delas? A pleura parietal ela se encontra anteriormente, ou seja, acima, superficialmente, ou melhor dizer, ao tecido pulmonar. Ela fica em contato direto com os músculos e as costelas. Já a pleura visceral, aqui representado, ela fica em contato direto com o pulmão. Então nós temos a pleura visceral, porque ela fica em contato direto com o pulmão. Entre as duas pleuras, nós temos um espaço, que é a cavidade pleural, que é esse espaço que vocês estão vendo aqui na imagem. A cavidade pleural ela é preenchida por líquido. Esse é um corte transversal, né, uma secção transversal do tórax, onde nós temos então grandes vasos sanguíneos aqui no centro e os pulmões direito e esquerdo, anterior e posterior, né? Então a cavidade pleural ela vai preencher com líquido viscoso que tem a capacidade de permitir a mobilização do paciente, no ato de inspiração e expiração. Nessa imagem, a gente consegue observar que nós temos então aqui a representação do pulmão, né? Então nós temos o pulmão aqui representado, e nós vamos ter o que? As pleuras. Esse seria o pulmão, no caso. A pleura visceral, em contato com o pulmão, aqui, e a pleura parietal, que é composta por diferentes partes, desde a cúpula, a parte que fica em contato com o mediastino, a parte costal e a parte que fica em contato com o diafragma. É muito simples, é só nós associarmos com a região anatômica. Então imaginem que o nosso pulmão estivesse dentro de um balão, como a imagem representada aqui. Quando nós empurramos esse balão, dá uma porrada nesse balão,
que acontece? Esse balão ele se comprime, mas ele protege a estrutura de dentro, o ar de dentro. Então essa seria a função da pleura. Ele tem essa capacidade de compressibilidade, mas garante a proteção do pulmão. A entrada de ar no espaço pleural ou de líquido vai gerar patologias, como por exemplo o pneumotórax, quando eu tenho entrada de ar no espaço pleural. Ou hemotórax, quando a entrada de sangue no espaço pleural. Isso acontece em trauma, por exemplo, ferimento por arma de fogo. Ou até mesmo pode ocorrer situações em que ocorra crescimento microbiano, causando empiema, ou seja, crescimento de substância purulenta, pus, na cavidade pleural. E isso, consequentemente, vai comprimir, que nem a gente está vendo aqui. Ocorre uma diminuição do quê? Um colapso do pulmão. E isso vocês vão aprender também na disciplina de patologia humana. Os pulmões. Então, os pulmões eles são divididos em direita e esquerda. Né? Então, nós temos pulmão direito e pulmão esquerdo. Aqui a gente está vendo, então, a vista lateral do pulmão direito e a vista lateral do pulmão esquerdo. Importante destacar, pulmão direito ele é maior, pulmão esquerdo um pouco menor, por conta de toda a região do coração, a região cardíaca, toda a região que envolve o coração. O pulmão direito ele é dividido em três. São três lobos, a gente chama de lobo. Gente, não, é a definição correta. Nós temos três lobos. Então, o lobo superior, né, o lobo medial, então superior, medial e a base pulmonar. Já o pulmão esquerdo, nós temos o quê? Dois lobos, ele é menor por conta da própria área cardíaca, que ocupa grande espaço do tórax. Então, o pulmão esquerdo ele tem lobo superior e lobo inferior. As fissuras, que são como os pulmões são divididos. Então, a fissura horizontal, ela divide o pulmão direito em superior e medial. A fissura oblíqua divide, então, o pulmão em superior, medial e a base. No pulmão esquerdo, nós só temos uma fissura, uma divisão do pulmão, que é a fissura oblíqua. Oblíqua porque ela é oblíqua mesmo. Nessa visão medial do pulmão, o que eu quero que vocês destaquem? Então, tem a representação das fissuras, a fissura oblíqua, o jeito que ela se destaca, né? Fissura oblíqua. Aqui a fissura oblíqua também, do pulmão direito, e aqui nós temos a fissura oblíqua em si, né? E aqui a fissura horizontal do pulmão, aqui representado. O que eu quero que vocês observem? O hilo do pulmão. O que é o hilo do pulmão? Essa região, onde é composta pela segmentação da traqueia em brônquios, ou seja, eu tenho um bronco direito e bronco esquerdo, e eu tenho o que? Grandes vasos sanguíneos, artérias e veias pulmonares. Então, é o hilo do pulmão. Ele é composto por grandes estruturas importantes. Divisão dos brônquios, grandes artérias e veias pulmonares. Aqui nós temos, então, a representação esquemática, né, do hilo pulmonar. Então, nós temos os brônquios os pulmões representados, né? E nós temos as características arteriais e venosas. Então, os vasos arteriais eles estão em vermelho. Então, toda a questão dos vasos, ó, como ocorre o fenômeno de capilarização. Então, todos os vasos vermelhos eles são representados. E os vasos azuis são os vasos venosos. Então, nós temos a passagem de sangue, né? O pulmão é um órgão altamente irrigado por conta da sua própria função de oxigenação do sangue. Aqui nós temos a representação de um pulmão sadio, ou seja, eles com sua expansibilidade regular,
Essa imagem é legal porque ela traz aqui a representação da pleura parietal, pleura visceral e o espaço pleural, que é um espaço bem fino, bem delgado. Então, pleura parietal em contato com as estruturas do tórax. Pleura visceral em contato com o pulmão. Pulmão direito dividido, então, em ápice, terço médio e base, e pulmão esquerdo em ápice e base. Muito bem. Isso vai ajudar vocês lá na disciplina de semiologia e semiotécnica. E aqui está representando um derrame pleural, ou seja, acúmulo de líquido no espaço pleural. Então, tem acúmulo de líquido e isso vai diminuir a capacidade de expansibilidade do pulmão e, consequentemente, a troca gasosa. Aqui uma imagem. Então, espera-se do pulmão, no raio-x de tórax, que a gente consiga observar todas as estruturas. Então, desde o ápice pulmonar, todo o ápice pulmonar, até a base do pulmão, aqui no diafragma, fazendo esse desenho. Aqui nós temos os grandes vasos, a gente consegue observar que é o hilo pulmonar. E esse pulmão aqui, ele está colapsado. Por quê? Ele está sofrendo com um derrame pleural significativo, ou seja, ele está preenchido por algum tipo de líquido ou sangue em toda essa região. E isso impede, ou seja, o pulmão está apresentando uma atelectasia em decorrência de um derrame pleural. Então, todo esse espaço que eu desenhei aqui, ele não está permitindo a expansibilidade do tórax. Sobre o pulmão, então. Então, nós temos a traqueia, a traqueia, que vai ser a via condutora, os brônquios direito e o brônquio esquerdo, que vai se ramificar em bronquíolos e bronquíolos terminais. E nos bronquíolos terminais nós vamos ter as unidades funcionais, que são os alvéolos. Então, basicamente, essa é a anatomia do pulmão. Aqui nós temos o pulmão representado de acordo com os seus segmentos, ou seja, tem aqui o ápice pulmonar, então esquerdo e direito. Então aqui é direito e aqui é esquerdo. Eu vou ter meu terço médio e minha base pulmonar. No pulmão direito. No pulmão esquerdo eu vou ter só ápice e base. E segue o princípio de capilaridade dos brônquios. A gente vai ver um pouquinho mais de destaque nos próximos slides. Essa imagem representa, então, a traqueia, os brônquios e as terminações para os bronquíolos. Então, a traqueia ela é composta por anéis cartilaginosos, que são conhecidos como cartilagens traqueais, que estão inseridos e ligados por ligamentos anulares, que são ligamentos intercartilaginosos, e também músculo liso, músculo liso, que é altamente elástico. Essa é uma das características. E eles têm essa característica de ser longitudinais, como nós estamos vendo na imagem. Os brônquios e bronquíolos seguem a mesma tendência. Como é dividido então? Então, o pulmão direito, então ele apresenta-se com duas ramificações dos brônquios. Para o lobo superior, então nós temos 3 raízes de brônquios, que é B1, B2 e B3. Para o lobo médio, então nós temos B4 e B5. E para o lobo inferior, nós vamos ter aqui B6, B7, B8, B9 e B10. Porque o lobo inferior ele corresponde a grande parte do tecido posterior do pulmão. Já o pulmão esquerdo, nós vamos ter então a representação em 2 grupos de brônquios, que é para o lobo superior
e para o lobo inferior. No lobo superior, então, nós vamos ter B1 e B2, que ele geralmente é ramificado, B3, B4 e B5. O B4 e B5 eles vão formar língula. E para o lobo inferior, B6, B7 e B8, B7 e B8 geralmente é ramificado, B9 e B10. Esses lobos se encontram, então, no espaço intrapulmonar. Todas essas ramificações dos brônquios. O que é importante destacar? Que o pulmão, o brônquio direito, ele é um pouquinho anterior. Ele é levemente anterior do que o brônquio esquerdo. Então, a continuidade ela traz um pouquinho para o lobo direito. Em relação à sua estrutura, que é um pouco maior, um pouco mais ramificada, considerando o brônquio esquerdo. E é importante a gente conhecer essa característica da anatomia, porque quando ocorre uma intubação orotraqueal, se ocorrer a penetração, né, a introdução muito extensa do tubo orotraqueal, pode ocorrer a seleção do tubo. Ou seja, o tubo orotraqueal está direcionado somente para um brônquio. Como que eu vou saber isso, professor? Por meio da inspeção, você vai visualizar, vai ver uma assimetria entre o tórax, ou seja, só um tórax inspira e expira, e na ausculta pulmonar. Vocês vão aprender lá na semiologia semiotécnica. Aqui nós temos a representação dos diferentes lobos pulmonares com as suas representações por meio dos brônquios. Então, nós temos aqui o brônquio 1 do lado direito. Então, ele vai promover a oxigenação, né, a passagem de ar para toda essa região. O 2, para a parte mais lateral. Aqui o 2. O 3, brônquio 3, parte mais medial do pulmão, do ápice do pulmão. O brônquio 4, parte também mais medial, mais lateral, desculpa. O brônquio 5, que é representado isso tudo do lado direito. Então aqui nós temos a via anterior, a via lateral e a via medial. Que é a mesma coisa, anterior, lateral e medial. O brônquio 8, então já do lobo inferior, 8, bem base de pulmão mesmo. O 9, o lobo 9, vai promover, ele não aparece aqui. O 9, bem na base mesmo. E o 10, bem de tecido de base. Base pulmonar. Tanto que ele nem aparece na vista anterior. O lobo inferior ele tem o posicionamento mais posterior. Do pulmão esquerdo, então nós temos o quê? Olha lá, os brônquios 1 e 2, no ápice. O 3, no ápice pulmonar. O 4, também aqui representado. O pulmão direito ele nem aparece, ele está na vista mais posterior. O 5, que compreende, então, o ápice pulmonar. A base pulmonar, então, ela vai apresentar-se aqui, a partir do 7 e 8. Então, aqui, 7 e 8, bem no intermédio, essa vista medial. Aqui o 8. O 9, brônquio 9, bem na base do pulmão. E o 10, bem em região de base pulmonar mesmo, compreendendo grande parte posterior. Como a gente consegue observar aqui, bem parte posterior do pulmão. Essa imagem é uma imagem que eu gosto muito, porque ela traz a representação da ramificação das vias respiratórias. Então, ele traz o nome dos ramos, mostrando a divisão funcional, que é a parte condutora e a parte respiratória. Então, parte condutora tem a traqueia, que não tem divisão, é só uma. Os brônquios principais, que é um direito e um esquerdo. Os brônquios lobares e segmentares, que vão de 2 a 10, como a gente viu ali no slide anterior. E os bronquíolos terminais,
de 11 a 16 bronquíolos terminais. Toda essa é a parte condutora, que vai transportar o oxigênio. Em seguida, nós temos a parte respiratória, onde vai ocorrer o quê? Nós vamos ter os bronquíolos respiratórios, que estão em torno de 17 a 19, e os ductos alveolares, que vai conduzir lá para os alvéolos, de 20 a 22, culminando nos sacos alveolares, que estão em torno de 23 unidades para cada uma, ou seja, para cada ducto alveolar eu tenho 23 sacos alveolares. É sempre assim. Então eu tenho um bronco principal, isso só do pulmão direito ou do pulmão esquerdo. Para o bronco eu vou ter 10 lobos, né, broncos lobares que são segmentares, então do lado esquerdo. Nos bronquíolos terminais eu vou ter de 11 a 16. Isso vai depender, lógico, do bronco que nós estamos falando. Para cada um desses, eu vou ter o quê? A capilarização de mais 17 a 19, que são os bronquíolos respiratórios. De cada um desses, eu vou ter o quê? De 20 a 22 ductos alveolares, ou seja, vai capilarizando e se tornando cada vez mais microscópico. E cada um desses 22, eles vão gerar cerca de 23 sacos alveolares. Então, é o conceito de capilarização e ramificação das vias respiratórias. Essa imagem também é uma imagem muito legal, porque ela representa isso. Ou seja, desde o início, e nós conseguimos observar aqui nessa imagem, ou seja, o tecido muscular liso, que compreende todo no caso aqui, o alvéolo, que está sendo os bronquíolos terminais, e os alvéolos, né, os sacos alveolares aqui representados. Então, esse é o conceito de capilaridade, desde o quê? Do brônquio, as suas ramificações, até o quê? Os sacos alveolares. Como que são, então, representados os sacos alveolares? Então, nós temos aqui os bronquíolos terminais representados, eles envoltos em músculo liso, a gente consegue observar que todo esse tecido é músculo liso. Nós temos aqui o saco alveolar e o alvéolo. Cada unidade parece um cacho de uva. Cada unidade é um alvéolo. Um grupo de alvéolos formam, então, um saco alveolar. Aqui nós temos um corte segmentar, representando, então, como que eles são preenchidos. E nós temos, então, a irrigação por meio de capilares sanguíneos, onde o capilar sanguíneo arterial ele vai fazer a coleta do sangue, enquanto o capilar sanguíneo venoso ele traz o sangue rico em CO2, ocorre a troca, né, gasosa, o sangue libera, o oxigênio entra para dentro do capilar e elimina o CO2 por meio de diferencial de pressão, que vocês vão aprender lá em fisiologia. E esse processo se chama hematose. E aqui nós temos uma visão microscópica de um alvéolo. Então nós temos aqui o alvéolo, esse espaço branco aqui representado é o alvéolo. Nós temos o que? Os capilares sanguíneos. Aqui a célula alveolar, né, que vai fazer essa septação. E nós temos aqui esse vermelhinho aqui representado, que dá para ver só uns pontinhos, são os eritrócitos no vaso sanguíneo, ou seja, são as células vermelhas que estão carregando o CO2 e, por diferencial de pressão, trocando por oxigênio. Muito bem. É importante sempre destacar, né, a relação entre as vias respiratórias e os vasos pulmonares, como eu já havia falado, a questão do hilo pulmonar, porque para que ocorra a funcionabilidade do sistema respiratório é importante que haja a comunicação. O exemplo de uma patologia que impede é o tromboembolismo pulmonar, onde nós temos o quê? A obstrução, principalmente arterial, de uma das artérias que vão se direcionar para os brônquios e, consequentemente, para os sacos alveolares. Então, nós temos aqui a representação, né? A artéria pulmonar esquerda, né? A grande artéria, ela vai com certeza se ramificar, e a artéria pulmonar direita. E, perpendicularmente a elas, nós temos as veias pulmonares direita e a veia pulmonar esquerda.
E, logicamente, o conceito de capilarização também é aplicado aqui nesse contexto. E por último, é importante a gente falar sobre os músculos que estão envolvidos, então, na mecânica da respiração. Então, o sistema respiratório ele é dividido no tórax, né, ele é dividido por conta do diafragma. O músculo diafragma ele parece um guarda-chuva. Esse é um corte frontal, onde nós temos a visão então do diafragma. Então ele parece um guarda-chuva, é um músculo muito extenso e divide as cavidades em tórax superior e abdômen inferior. Ele compreende a partir da 8ª costela, que traz uma representação importante. O seu ponto de inserção, aqui, 8ª costela. E aqui nós temos os músculos que estão associados com a inspiração, que são os músculos intercostais externos, os músculos intercostais internos e o diafragma, são os músculos envolvidos na inspiração. E os músculos envolvidos na expiração, nós temos os intercostais internos, muito associados também. Em caso de insuficiência respiratória, o paciente ainda usa musculatura acessória, como o esternocleidomastoide e os escalenos, além do músculo reto abdominal e o oblíquo abdominal interno. Também pode ser utilizado na respiração como músculo acessório. Isso não em vias fisiológicas, mas no quadro de um desconforto respiratório. Então, temos como principal músculos esses que estão envolvidos com a mecânica da respiração. Aqui nós temos um vídeo. Esse vídeo ele mostra, então, como ocorre o processo de oxigenação. Então, vamos ver. O ar é essencial para a manutenção de nossa vida. Ele é composto por diferentes tipos de gases. Tão importante quanto a qualidade do ar que respiramos é a preservação da saúde do nosso aparelho respiratório, pois ele é o responsável, dentre outras coisas, por levar o oxigênio até nossa corrente sanguínea, que, por sua vez, o distribui por todo o nosso corpo. A jornada do ar pelo nosso corpo começa pelo nariz e boca, passando pela faringe, laringe, traqueia e chega até os pulmões. Dentro dos pulmões, o ar passa pelos brônquios e depois por estruturas ainda menores, os bronquíolos. Ao final dos bronquíolos encontram-se os alvéolos, que recebem o ar que foi umedecido e aquecido durante toda a sua trajetória pelo aparelho respiratório. Os alvéolos são revestidos por uma extensa rede de vasos sanguíneos, chamados de capilares. É o contato entre os alvéolos e os capilares que possibilita a troca gasosa. Durante a inspiração, parte do ar é renovado nos alvéolos. Ao passar pelos alvéolos, as células sanguíneas liberam o gás carbônico, que é o resultado do metabolismo celular, e capturam o oxigênio, que está dentro do alvéolo, para distribuí-lo por todo o corpo. O oxigênio captado pelo sangue viaja até o coração, onde é bombeado para todo o corpo. Já o gás carbônico é expelido do corpo através da expiração. Nosso sistema respiratório dispõe de algumas defesas naturais que diminuem a quantidade de contaminantes que chegam aos pulmões. A primeira delas se encontra dentro do nariz. São os pelos nasais, que retêm as maiores partículas inaladas. As vias aéreas, nariz, traqueia, brônquios e bronquíolos são revestidas de uma camada aquosa de muco. Essa camada é responsável por umedecer o ar e também por capturar algumas partículas estranhas que foram inaladas. Abaixo dessa camada de muco existem as células ciliadas, que revestem todas as paredes das vias respiratórias, exceto parte dos bronquíolos e os alvéolos. Elas possuem um movimento vibratório, que faz com que o muco seja conduzido em direção contrária à dos pulmões. Esse movimento permite que as partículas que ficaram presas nesse muco sejam expelidas pela tosse ou deglutidas. Apesar dessas defesas, nosso organismo não é capaz de reter
todas as partículas e outros contaminantes que entram pelo nosso aparelho respiratório. Algumas partículas conseguem chegar aos alvéolos. As paredes dos alvéolos são revestidas por uma camada fina de água, onde o ar se dissolve, tornando possível a passagem do oxigênio para o sangue. Algumas partículas conseguem chegar até o interior dos alvéolos e ficam presas nesse líquido. Parte delas são dissolvidas e passam para o sangue. Outra parte não se dissolve e é atacada por um grupo de células chamado macrófagos. Os macrófagos atacam essas partículas com o objetivo de dissolvê-las quimicamente. Entretanto, algumas poeiras ou fumos metálicos, dependendo da sua natureza química, não são dissolvidos nem pelos macrófagos. Nesses casos, os macrófagos fazem um revestimento nessas partículas, que ficam permanentemente presas à parede alveolar. Parte do espaço utilizado para a troca gasosa fica, agora, obstruído com a presença dessas partículas recobertas. Com o passar do tempo e com a exposição contínua a um ambiente contaminado, o número de partículas presas permanentemente à parede do alvéolo aumentará, reduzindo a capacidade de troca gasosa e de respiração. Outro tipo comum de partículas, sob as quais muitos trabalhadores ficam expostos, são as névoas. Elas são geradas na pintura em spray, na pulverização de agroquímicos ou outros processos que rompem um líquido em pequenas gotículas, que ficam suspensas no ar e podem ser inaladas pelo trabalhador. Em alguns casos, essas gotículas emitem vapores que podem ser absorvidos pelo trato respiratório, isto é, desde a mucosa do nariz, garganta até os pulmões. Nesses casos, os macrófagos nada podem fazer para proteger o seu organismo contra essas substâncias. Os gases são gerados em uma grande variedade de processos produtivos, como galvanização, quando ácido e água são aquecidos, tratamento de água, em que se utiliza cloro, sistemas de refrigeração, em que se utiliza amônia. Quando esses gases atingem os pulmões, grandes danos são causados. Quando inalados, alguns gases considerados irritantes provocam queimadura química nos pulmões do indivíduo, causando assim uma reação de defesa do organismo, que secreta um líquido na tentativa de amenizar essas queimaduras. Esse processo é chamado de edema agudo e pode levar rapidamente a pessoa à morte, por impedir a troca de oxigênio nos alvéolos. Existem outros gases, como o gás carbônico, o metano e o gás de cozinha, o GLP, que, embora não sejam irritantes, podem levar à morte por asfixia, pois, quando estão em grande concentração, ocupam todo o espaço do oxigênio no ambiente. Um outro tipo de contaminante são os vapores orgânicos, gerados pela evaporação de solventes, derivados de petróleo, álcool, naftalina e outros produtos químicos voláteis. Esses produtos, após passarem pelo sistema respiratório, chegam ao pulmão e são absorvidos rapidamente pelo sangue. Na corrente sanguínea, essas substâncias passam pelo fígado e são distribuídas para outros órgãos ou sistemas, podendo atingir o sistema nervoso central, os rins, os ossos e outras partes do corpo humano. Algumas dessas substâncias provocam a narcose, com efeitos semelhantes à embriaguez, que é causada pela ingestão de bebidas alcoólicas e podem provocar lesões no cérebro. Muitas vezes, os efeitos à saúde gerados pela inalação de agentes químicos, como poeiras, névoas, fumos, gases e vapores, demoram a aparecer e, quando isso ocorre, pode ser muito tarde. Alguns desses efeitos são irreversíveis. Agora, você já conhece os principais efeitos causados à saúde pela exposição a ambientes contaminados. Lembre-se sempre de se proteger adequadamente toda vez que ficar exposto a contaminantes que podem ser inalados. Você é o maior responsável pela preservação de sua saúde. Muito bem, esse vídeo é muito interessante porque ele faz uma síntese de toda a nossa aula e fecha então o conteúdo com possíveis lesões e patologias que podem decorrer e apresentar então no sistema respiratório.
Assim, então, finalizamos a nossa aula de hoje. Seguem as referências utilizadas, Grace, Tortora e Mariette. Sugiro também a leitura dos capítulos, principalmente no livro da Mariette, que está disponível no portal acadêmico. Até mais e obrigado pela atenção.